Desde a consolidação da internet, é notório que a vida em sociedade se tornou mais mesquinha. Ou, como diria Manuel Bandeira, com muita delicadeza, um baita pé no saco. Apesar das promessas de acesso fácil à informação e à comunicação instantânea, o uso diário está longe disso. Quanto à cultura e ao entretenimento, apesar de uma ou outra iniciativa louvável, é perceptível o decréscimo da qualidade. Mas calma que eu não estou aqui para me indignar não, hein? Eu estou aqui para falar de um assunto que teria enchido de orgulho o grande Pedro de Lara, as lives NPC, que em certa medida é a consequência natural ao livre trânsito dessa infinidade de informações despejadas todos os dias. Agora, há precedentes históricos em que uma civilização, um reino, um continente tenha passado por provações semelhantes às nossas? Podemos tratar o nosso passado como um caso encerrado, e dessa forma poderíamos dispor dos seus exemplos para entender a natureza do mal atual. O problema é que os casos comparáveis com os nossos são praticamente inexistentes. Podemos dizer que a civilização sempre esteve em crise, mas isso não vai nos ajudar muito. No passado, a crise era percebida por um círculo restrito de pensadores, nobres, clérigos e homens de ciência, enquanto o grosso da população sentia as mudanças acontecendo muito gradualmente. Nem o século XVI, nem o princípio do século XIX conheceu uma doutrina que minasse sistematicamente a ordem e a unidade social, como foi a divisão de classes criada por Marx. Desde então, a coisa desandou. A barbárie do século XX foi em grande parte estimulada pela ultravelocidade da informação, o que já liga o sinal de alerta. Chegamos num grau tão violento do fluxo de informações que o indivíduo, sobretudo as gerações mais novas, passam a rechaçar qualquer conteúdo mais elaborado, que os obrigue a questionar as suas próprias ideias. A ansiedade e a depressão se espalham pelos quatro cantos. A vida passou a ser monitorada o tempo todo. As relações humanas se politizaram e o que sobrou ao indivíduo foi se isolar ainda mais. As lives NPC são um sintoma radical dessa perda de dimensão do espírito. Se no século XX os corpos se amontoaram, no século XXI são as almas que estão sumindo. Como disse Gore Vidal, à medida que as sociedades se tornam decadentes, a linguagem também se torna decadente. As palavras são usadas para disfarçar, não para iluminar a ação. Você liberta uma cidade ao destruí-la. As palavras servem para confundir, de modo que na época das eleições, as pessoas votem solenemente contra os seus próprios interesses. Se nós quisermos mudar a direção das coisas, devemos direcionar o nosso esforço para melhorar a linguagem, para que ela corresponda àquilo que vemos e percebemos. Não bastam os esforços para alertar, e sim para criar. A contemplação e a reflexão, unidas com uma consciência cultural, precisam ser direcionadas à expressão criadora e não reclamona do mundo. Criticar as lives NPC, ou a decadência da vida em sociedade, não vamos levar muito longe. No debate público atual, tudo o que vemos é apenas um choque de imaturidades. Devemos olhar para o passado para entender certos anseios que sempre estiveram no coração dos homens. Olavo de Carvalho disse certa vez muito sabiamente: ninguém é perfeito. Logo, ninguém é um perfeito filho da puta. É preciso retomar a criação de uma cultura que seja digna de ser conservada.